Capítulo 7. A Corrida Extraordinária. Conclusão. Você já assistiu ao reality show chamado The Amazing Race? Casais de competidores recebem tarefas e pistas que os levam a uma corrida ao redor do mundo. Há vários pontos de conferência nos quais as duplas podem ser desqualificadas se estiverem devagar demais. O primeiro casal a terminar a jornada inteira ganha o prêmio. Só assisti esse programa algumas vezes, mas me entretive ao ver os casais brigarem, perderem tempo precioso e acabarem perdendo. Também foi inspirador, tenho certeza de que a música tema ajuda. Assistir aos casais encorajando um ao outro, superando os desafios e usando os pontos fortes de cada um para conseguirem cruzar a linha de chegada. Recentemente, em um retiro de casais, Lisa falou que via nosso casamento como um longo episódio de The Amazing Race. O motivo de não brigarmos com frequência é que não temos tempo para brigar. Estamos ocupados tentando alcançar a linha de chegada. Mesmo em meio a vitórias, só temos tempo para celebrações curtas, porque o relógio não para. Arriscamos um toca aqui rápido e continuamos até o próximo ponto de conferência. Podemos até fazer intervalos a fim de recuperar o fôlego, mas logo voltamos para a corrida. Assim como Paulo, 1 Coríntios 9, 24 a 27, vemos nossa vida na Terra como uma corrida. Certo corredor de maratona me disse que é necessário tentar correr a segunda metade da prova mais rápido do que a primeira. E quando a linha de chegada está à vista, muitos corredores apertam o passo. Eles usam cada gota de energia que lhes resta, porque sabem que vão desabar assim que cruzarem a linha. Quero correr desse jeito em minha vida. Desejo que a segunda metade seja mais intensa do que a primeira. Atualmente, parece que a norma é o oposto. Fazer coisas radicais por Cristo dos 18 aos 25. Então diminuir o ritmo depois de se casar. Quando se tem filhos, o serviço a Jesus se reduz ao ritmo de engatinhar. É preciso pensar na família. Aí é só questão de tempo para você esquecer que está em uma corrida. Em vez disso, seu foco passa a ser construir uma casa e se estabelecer na vida. Mas não precisa ser assim. Podemos correr mais rápido à medida que a prova prossegue. Nos anos finais, podemos aumentar o ritmo, sabendo que vamos cair nos braços do Pai. Aprenda com os idosos. Josué e Caleb são grandes exemplos para nós. Durante a juventude, eles foram os dois únicos espias que tiveram fé na habilidade divina de conduzi-los à vitória. Em Josué 14, Caleb, já em seus últimos anos de vida, relata a história. Vale muito a pena conhecê-la. Ele conta sobre a época em que todos duvidaram, mas ele e Josué estavam prontos para lutar. Por isso, Deus declarou que somente os dois entrariam na terra prometida. Todos os outros morreriam no deserto. A parte mais inspiradora do discurso é justamente seu final. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Josué 14, 10 a 12. Aos 85 anos, Caleb era o mais corajoso do que nunca. É raro encontrarmos pessoas aos 50 ou 60 anos vivendo pela fé, quanto menos na casa dos 80. Quando falo aos jovens, eles me contam sobre como adorariam que pessoas mais velhas que vivem pela fé lhes servissem de mentores. Mas não conseguem encontrar ninguém. Alguns irmãos já idosos são alegres e amistosos, mas não vivem mais pela fé. Infelizmente, a vida deles se resume a visitar os netos e tirar férias. Alguns ainda estão ocupados adquirindo mais posses, na esperança de aproveitar ao máximo seus últimos dias nesse mundo. Caleb faz o oposto. Aos 85 anos, seu fim se aproximava. Ele se dirigia à linha de chegada em alta velocidade.
experimentar a fidelidade de Deus ao longo de toda a vida, e isso só o tornara mais corajoso à medida que o tempo passava. Há também o exemplo de Josué, que falou as seguintes palavras já perto do fim: Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué 23:14. É esse tipo de discurso que quero proferir no fim da vida. E você? Não anseia poder olhar para seus amados e lhes dizer que foi fiel a Deus ao longo da vida? Não quer incentivá-los a seguirem seu exemplo e permanecerem fiéis ao Deus que é tão zeloso de suas promessas? Josué e Caleb começaram e terminaram bem. Foram fiéis até o fim e entraram na terra prometida. A Bíblia não fala muito sobre o relacionamento entre eles, mas tente imaginar a intimidade que deveriam ter. Foram os únicos que creram e nunca deixaram de acreditar. Ninguém jamais experimentou a bondade de Deus como eles. Agora, em seus últimos dias, contavam para a geração seguinte histórias sobre a fidelidade do Senhor. Se o Senhor permitir que Lisa e eu vivamos o suficiente, oro para que também tenhamos esse tipo de companheirismo. Peço a Deus que possamos olhar para trás, para a nossa vida de aventuras, e dizer à geração seguinte que siga nosso exemplo. Nem todos terminam bem, poucos o fazem. Recentemente, um amigo meu abandonou a esposa para ir viver com outra mulher. O que me deixa pasmo é que ele já tem 60 e tantos anos e está no ministério há mais de 40. Sério mesmo? A centímetros da linha de chegada você decide parar e correr na direção contrária? Por enquanto, Satanás está vivo e vai muito bem. Não perca de vista seus esquemas. Já vi homens e mulheres idosos tomarem decisões tolas no fim da vida. Para aqueles que estão lendo este livro na terceira idade, um alerta. Não sejam tolos. Aumentem a velocidade perto da linha de chegada. Terminem fortes. Algumas coisas compensam a espera. Mal posso esperar pelo céu, e esse é um dos meus maiores problemas. Há dias em que não quero mais esperar. Quero conforto, riquezas e recompensas agora mesmo. Fazemos parte da geração mais impaciente da história. Estamos tão acostumados a conseguir as coisas imediatamente que às vezes esperar 10 ou 20 segundos nos deixa nervosos. Esse é um problema sério, porque Deus nos chamou para sermos bons em esperar. Os cristãos devem aguardar com diligência, Mateus 25. Hebreus afirma que Cristo está voltando para trazer salvação aos que o aguardam, Hebreus 9:28. Na realidade, porém, somos péssimos em aguardar. Ficamos espantados ao saber que os israelitas não conseguiram nem esperar Moisés descer da montanha. Achamos ridículo eles terem ficado impacientes a ponto de juntarem ouro e fazerem um ídolo a quem pudessem adorar. Êxodo 32. Foi uma estupidez que cobrou um alto preço, mas muitos de nós fazemos a mesma coisa. Não conseguimos aguardar o retorno de Cristo, então juntamos nossas riquezas a fim de criar um falso paraíso. Tentamos isolar nossa família em uma comunidade segura e nos encher daquilo que nosso coração deseja. Tentamos criar o próprio céu na terra. Muitos escolhem ser cristãos porque acham que isso tornará a vida mais fácil. Jesus advertiu que, na verdade, a vida seria muito mais difícil. Lucas 14, 25-35. Paulo prometeu o mesmo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Deus nos chamou para muito mais do que frequentar os cultos da igreja e criar filhos bacanas. Estamos em uma corrida, uma luta, uma guerra. Quem decide seguir Jesus se alista para uma vida de sofrimentos. A solução não é se esquivar das provas, mas perseverar em meio a elas. Entretanto, podemos usar a dor para nosso benefício. Ela é capaz de nos lembrar que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. A dor pode nos lembrar das recompensas futuras. Cada vez que sofremos, louvamos a Deus por sua promessa de um futuro melhor. Por enquanto, aguardamos com o restante da criação.
cruzando a linha de chegada. Não importa em que ponto da jornada você esteja, imagine como quer que a sua vida termine. Tomamos as melhores decisões em retrospectiva, portanto, imagine-se diante de Deus. Como seria a sua vida ideal? Eu tenho a esperança de haver vivido uma vida repleta de fé e sacrifício em prol do reino. Espero crescer em fé e coragem a cada ano. Seria ótimo saber que consegui enfrentar com graça os sofrimentos e rejeição em nome de Jesus durante o tempo que passei aqui. Certamente não quero comparecer diante de Deus após ter levado uma vida covarde. Desejo ser um daqueles que saem da guerra com cicatrizes, assim como Jesus. Pense seriamente em como você deseja se aproximar do trono. Sua vida atual está na trajetória correta? Ou é necessário fazer mudanças? Não se deixe abalar pelo tempo que já perdeu. Nem fique remoendo erros passados. Apenas dê o próximo passo e mantenha o fim em vista. Para Liz e para mim, escrever este livro foi mais um passo de obediência. Esperamos que ele traga mudanças à concepção de vida dos casais. Desejamos ser fiéis e tentar levar esta mensagem ao maior número possível de pessoas. É por isso que o disponibilizamos de graça para que as pessoas o leiam e o passem para frente. Se você conhece um casal que precisa da mensagem deste livro, conte para eles que é possível baixá-lo gratuitamente em língua inglesa em youandmeforever.org. Não sei o que Deus quer que você faça agora. Será sábio de sua parte passar longos períodos em oração junto com seu cônjuge. Peça a Deus que os guie para onde Ele desejar. Se ainda estiverem parados, comecem do ponto onde estão. Em Atos 1:8, Jesus disse a seus seguidores que o Espírito lhes daria poder para ser suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É claro que Deus fez algo singular por intermédio dos primeiros discípulos, mas é significativo constatar que o plano divino para eles começava onde moravam, Jerusalém, espalhando-se a partir daí. Pode parecer um primeiro passo desconfortável para vocês, mas pensem na ideia de fazer caminhadas juntos pelo bairro. Orem por todas as casas por onde passarem. Creio que você se surpreenderá com o resultado das orações feitas com fé. Peça a Deus oportunidades de compartilhar o Evangelho e use as chances que Ele proporcionar. O tempo voa, e voa mais rápido a cada ano. Portanto, não procrastine. Pense na sua idade como se ela correspondesse a quilômetros por hora. Aos 7 anos, é como se você estivesse se movimentando a 7 quilômetros por hora e nunca fosse completar 8 anos. Aos 20, 30 anos, a vida começa a passar mais rápido. Quando se está com 50 ou 60, é difícil até mesmo saber ao certo qual é o ano do calendário vigente. E daí em diante ocupamos a faixa rápida. Você deve deixar este livro de lado e correr rápido. Como em um jogo de batata quente, você deve se livrar de suas posses o mais rápido possível. Invista tudo o que puder no reino. Sua vida vai acabar a qualquer minuto e você vai se arrepender de ter se apegado a coisas que não será capaz de levar consigo. O fim. Sempre desejamos terminar um livro com a ideia mais importante, a fim de que ela permaneça na mente dos leitores. Cremos que o modo mais poderoso de encerrar é com uma oração. Portanto, aqui está nossa oração por nosso casamento e pelo seu também. Nós o incentivamos a orar junto com seu cônjuge. Senhor, ajuda-nos a te amar profundamente e a crescer no temor a ti. Ensina-nos como amar um ao outro em teu nome. Que a humildade de Cristo seja vista em nossa maneira de tratar um ao outro. Mostra-nos como desfrutar um do outro sem negligenciar tua missão. Lembra-nos da brevidade da vida, a fim de partilharmos tuas boas novas com urgência. Lembra-nos do céu, a fim de enfrentarmos rejeições e provas com alegria. Quando nos acomodarmos por tempo demais, instiga-nos a correr. Quando estivermos propensos a brigar, ensina-nos a brigar juntos e a brigar por ti. Quando nos sentirmos tentados a fugir, opera o arrependimento e a renovação. Que usemos nossos dias de casados para lembrar um ao outro de tua glória, teu evangelho, teu amor, teu poder,
tua missão e tua promessa do que virá. Amém.